De hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai indicar o desembargador do Piauí, Cássio Nunes Marques, para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a nomeação será oficializada amanhã no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro disse ainda que para a indicação, a questão da amizade é importante e que para 2021 o primeiro requisito será ser evangélico. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Boa noite, senador. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. É um prazer estar com vocês novamente aqui na Jovem Pan. Senador, eu queria, claro, inicialmente perguntar sobre essa indicação. Isso já vinha sendo sinalizado nos últimos dias, mas hoje o presidente cravou, então, este nome. Como é que o senhor viu, então, a indicação de Cássio Nunes? Olha, eu não tenho nenhuma observação a fazer a respeito do currículo do senador Cássio Nunes. Ele é um juiz que estava atuando no Tribunal Regional Federal, estava fazendo campanha para ir para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, e foi surpreendido, eu acho, com essa possibilidade, com essa indicação de ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Poucas coisas eu sei a respeito dele, mas do que eu sei até agora é que ele é um juiz garantista. O que significa ser um juiz garantista? É importante explicar aos nossos ouvintes. Um juiz garantista é uma corrente do direito onde ele prestigia sempre o réu. Ele acha sempre que o réu tem direito a toda a defesa, a todos os recursos. Normalmente ele é partidário do famoso trânsito em julgado. Ou seja, um juiz assim, normalmente é contra a prisão em segunda instância e vai defender que o réu tem o direito de ir até o Supremo Tribunal Federal. Também sei desse juiz que ele foi nomeado para o TRF por Dilma Rousseff, e que ele tinha ligações com políticos como ligados ao PT e que tinham essa influência junto à presidente Dilma Rousseff. O que eu estranho é a atitude do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, enquanto candidato, nunca foi garantista, sempre foi punitivista. Também é bom esclarecer o significado jurídico da palavra punitivista. Os juízes punitivistas é uma corrente do direito que acha que o direito deve ser aplicado o quanto antes. Por exemplo, eles são favoráveis à prisão em segunda instância. O réu é condenado, deve ser punido, daí o nome punitivista. Eu não tenho nada contra uma corrente ou a outra. Particularmente, eu sou favorável à prisão em segunda instância. Tenho lutado no Senado para que ela seja instaurada, assim como sou favorável ao fim do foro privilegiado. Também observo na biografia do juiz Cássio Nunes que ele fez um vasto parecer apoiando aquela decisão do Toffoli que impedia o COAF de compartilhar dados naquele julgamento que estava envolvido o Flávio Bolsonaro na questão das rachadinhas. Ele defendia o parecer do ministro Toffoli como presidente do Supremo, e depois o colegiado do STF, do Supremo, contrariou o ministro Toffoli e liberou o COAF para entregar os dados aos procuradores de justiça. Então, o que eu noto é uma grande contradição entre o candidato Bolsonaro, que era punitivista, que escolheu o Sérgio Moro, que foi um juiz punitivista, e agora, e aquele tempo também batia no PT muito. Eu, inclusive, votei no Bolsonaro. Uma das razões foi porque ele era contra o PT e tudo que o PT tinha feito de ruim para o nosso país. E agora eu vejo ele aliado ao Centrão, nomeando um juiz garantista que tem históricas ligação com políticos ligados ao PT. Isso eu acho muito estranho. O presidente Bolsonaro pensa diferente do candidato Bolsonaro.
Senador, na Constituição Federal tem lá o artigo, né, que fala justamente sobre a nomeação de ministros do Supremo. Aí tem lá que tem que ter mais de 35 anos, menos de 65, tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada. E o senhor coloca aí, no caso deste desembargador, que agora foi indicado, ele tem, né, claramente já uma carreira no judiciário consolidada, embora suas decisões, mas hoje o presidente trouxe que a questão da amizade também é importante para uma indicação no Supremo Tribunal Federal. O senhor concorda com isso? Não, eu não posso concordar com isso. Eu acho que nem a amizade, nem o parentesco pode justificar escolhas como, por exemplo, o embaixador lá nos Estados Unidos, não é porque era o filho do presidente que ele poderia indicar. Depois, o filho que ele queria indicar renunciou e desistiu dessa indicação. Todos acompanharam isso. Também acho que preferências pessoais, amizades, não significa qualificação. Eu acho até que o juiz Cássio Nunes Marques tem as qualificações exigidas, tem doutorado numa Universidade de Lisboa, tem pós-doutorado, é juiz. Eu acho que ele atende às qualificações. Eu não tenho nada também que discordar do fato dele ser garantista. Muitos juízes são garantistas. Isso não é nenhum pecado. Eu apenas saliento a diferença que existe entre aquilo que Bolsonaro dizia enquanto candidato com aquilo que ele faz hoje enquanto presidente. Senador, eu queria aproveitar muito essa entrevista aqui com o senhor, né? Porque essa questão ela tem muitas nuances interessantes para a gente explorar, e uma delas é esse juiz que pode, esse desembargador que pode vir a ser ministro, ele assume no momento em que o Supremo Tribunal Federal está com muita evidência, né? Principalmente na gestão do ministro Dias Toffoli, o Supremo tomou uma série de decisões que colocou aí a Corte em muita evidência. Queria perguntar o que é esperado dele no Supremo e os desafios que ele assume num Supremo, então, de 2020. Então, o que me parece, assim, nós vamos ter uma sabatina do juiz Cássio Nunes. Isso. Vamos ter uma sabatina dele ainda no Senado. E lá no Senado, evidentemente, nós poderemos conhecer melhor o pensamento dele, fazendo a ele uma série de perguntas. Como, por exemplo, o que ele pensa da prisão em segunda instância, o que ele pensa do foro privilegiado, não é? O que ele pensa sobre as decisões monocráticas, com qual linha de pensamento ele se alia mais dentro do Supremo Tribunal Federal, se com Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Lewandowski, ou se com Fux, ou se com Rosa Weber. Eu acho... São perguntas que nós vamos poder fazer a ele ainda. Eu soube também, a imprensa divulgou, que houve uma reunião na Sim. casa do ministro Gilmar Mendes, com a presença de Toffoli, segundo a imprensa, com a presença do próprio Bolsonaro, e que essa reunião durou cerca de 2 horas. Acho tudo isso muito estranho, porque o que me parece é que Cássio Nunes vai reforçar aquela turma mais garantista, que é a turma do Gilmar Mendes. Me parece que o pensamento jurídico dele, os pareceres deles, são mais parecidos com o que pensa Gilmar Mendes do que, por exemplo, com o que pensa o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux. Na visão do senhor, senador, vai haver alguma dificuldade para a aprovação do nome de Cássio Nunes no Senado Federal? A gente sabe que, historicamente, o Senado não tem barrado indicações, mas o momento ali dessa conversa é decisivo, né? São feitas perguntas, como o senhor disse, para conhecer melhor, mas, na prática, o senhor acha que esse nome passa, então, no Senado? Olha, ele tem o apoio do presidente Davi Alcolumbre. O presidente Davi Alcolumbre tem uma notória influência sobre os votos do Senado. O meu voto não é influenciado por ele, é totalmente independente. Mas acredito sim que ele tem o apoio do Centrão também. Então, esses senadores, por uma questão de alinhamento ideológico,
pode sim, Ciro Nogueira, por exemplo, me parece que foi um dos que indicaram. Alguns dizem que o próprio advogado, o Assef, também o indicou, né? Não sei o quanto isso é verdade, mas é claro que tem pessoas alinhadas com esse pensamento garantista, não é? Principalmente aqueles que precisam ou têm alguma pendência com a justiça. E é provável que ele não tenha muita dificuldade, eu acho que é quase certo que ele será aprovado pelo Senado, embora existam vários senadores que vão realmente, como eu, questionar bastante e procurar formar um juízo o mais isento possível. Bom, ele assume no lugar do decano da Corte, Celso de Mello, que anunciou aí que vai adiantar um pouco a aposentadoria, né? Então eu queria perguntar para o senhor essa passagem de Celso de Mello pelo Supremo Tribunal Federal, como que o senhor avalia então o que deixa o ministro? Olha, Celso de Mello foi um juiz que teve um desempenho brilhante. Ele era o decano, não é? Os pareceres dele são lapidares. Ele está saindo, eu acho que também houve aí uma certa indelicadeza com ele, porque normalmente o anúncio de um ministro do Supremo é feito depois que o ministro que está saindo se ausenta. Nós tivemos uma novidade, é a primeira vez, eu acho que na história do Supremo, que o substituto é anunciado antes que outro ministro tenha saído. Ele foi um grande ministro, vai deixar grandes saudades no mundo jurídico, e para o Brasil todo. Eu tenho o ministro Celso de Mello em alta conta, mas chegou o limite da idade e ele vai se aposentar. É justo que ele se aposente. Queria perguntar também, senador, sobre essa questão, porque no Senado tem aquela discussão sobre impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É um assunto que não avança no Senado, né, mas existe essa disposição. O senhor acredita que é importante que, por exemplo, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, permita que seja analisado algum tipo de impeachment de ministro? Acho muito importante. Acho muito importante. Quero dizer que eu assinei a CPI da Lava Toga. Eu não vou prejulgar nenhum ministro, não é o caso de fazer pré-julgamento, até porque o dia que houver esse julgamento eu serei um dos juízes. E é assim, é missão do Senado corrigir problemas que possam existir no Supremo. Então, se personalidades, se pessoas da sociedade, os que podem, entram com um pedido de impeachment, é natural que esse pedido seja analisado. Se ele tem base, se ele tem conteúdo, se ele tem provas, ele deve ser analisado, né? E o presidente Davi Alcolumbre tem adotado uma postura de decidir isso monocraticamente. Ele simplesmente não coloca em votação. Eu acho isso errado. Nós, senadores, somos todos iguais. Todos fomos eleitos pelo voto popular, todos deveríamos ter o direito de nos expressar sobre esse assunto, e o fato é que o ministro, usando a prerrogativa de presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, usando a prerrogativa de presidente do Senado, simplesmente não coloca isso em votação, assim como o Rodrigo Maia, usando a prerrogativa de presidente da Câmara, não coloca para os deputados votarem o fim do foro privilegiado, que é um absurdo, que beneficia mais de 50 mil privilegiados no nosso país, e que, se fosse colocado em votação, seria aprovado. O fim do foro. Já foi aprovado pelo Senado por unanimidade. Já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o presidente Rodrigo Maia, lá na Câmara, diz que é o presidente, é ele que faz a pauta, não põe em votação e já segura isso há quase 2 anos. O que é muito ruim para a sociedade brasileira. Pois é, tem quem faça a avaliação de que uma análise de impeachment pode, de alguma forma, fragilizar a democracia. O senhor, pelo que tem dito, tem uma visão contrária. É importante que ele seja analisado, como o senhor colocou, não julgando nenhum ministro, mas justamente, então, que isso possa ser analisado, né? Claro, essa análise não é uma análise leviana, não vai ser feita por crianças nem por radicais. Vai ser feita à luz de documentos, à luz de provas, à luz de argumentos, à luz do pleno direito de defesa do acusado, não é?
Então, eu acho que se isso fosse feito, seria muito bom até para demonstrar que não há nenhum problema com nenhum ministro. Não há... eu acredito muito naquela máxima que diz que quem não deve, não teme. E realmente ninguém deve temer ser investigado. Nem qualquer cidadão brasileiro deve temer ser investigado pela nossa justiça e nem nenhum ministro deve temer ser investigado pelo Senado. O Senado é extremamente responsável e sabe a importância que é o equilíbrio dos três poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário, sabe a importância desse sistema de peso e contrapeso, e seria a coisa mais normal do mundo que isso acontecesse. Está previsto na Constituição. Ninguém está inventando nada de novo. O Constituinte original já escreveu assim. É um direito do Senado e nós somos muito cobrados pela população para que analisemos certos fatos. Fatos que eu não quero comentar aqui para não prejulgar, porque vai dar a impressão que eu estou condenando algum ministro. Eu não condeno ninguém. Eu não ponho culpa em ninguém. Mas eu acho que se existem pedidos e esses pedidos estão fundamentados, eles devem ser analisados, sim. Para a gente finalizar, senador, já agradecendo muito a disponibilidade do senhor em falar aqui com a gente, o presidente Jair Bolsonaro, na live, ele disse que vai indicar Cássio Nunes nessa primeira vaga, mas já deixou aí em aberto a segunda vaga, com a saída do ministro Marco Aurélio Mello. Aí ele falou que o critério será ser evangélico. Queria te perguntar, essa vaga lá na frente, como é que o senhor viu essa sinalização aí do presidente? Olha, eu não tenho nada contra os evangélicos. Não é? Assim como eu não tenho nada contra os católicos. Mas não basta ser evangélico para ser um bom ministro, como não basta ser católico para ser um bom ministro. Eu espero que, além de escolher alguém evangélico, ele também escolha alguém com notório saber jurídico, que tenha passado em concurso de juiz, que tenha uma carreira na magistratura, que tenha um histórico de decisões sábias, corretas, que tenha todos os outros predicados que a Constituição exige. A nossa Constituição não exige nenhuma religiosidade para ser ministro do Supremo. Esse é um critério que o presidente Bolsonaro tem. Não há problema nenhum que ele use esse critério, desde que ele observe os outros que são mais importantes. Bom, nós falamos aqui com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Senador, o tempo passou muito rápido, tem muitas questões interessantes que a gente vai conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite a você, boa noite aos seus ouvintes, estarei sempre às ordens. Muito obrigado. Agora, 10h56, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes.